Salve, salve galera! Estamos começando o primeiro Rock and Rights e hoje vamos falar da diferença entre os crimes de furto e roubo e suas peculiaridades. E para começar em grande estilo, essa é a nossa referência. Ela roubou meu caminhão, ela roubou meu caminhão. Ela escreveu dizendo que não me aguentava mais e foi embora com meu caminhão. Foi embora e me deixou aqui. Ela foi embora e me deixou aqui. Quando eu acordei e vi meu caminhão não tava mais e nunca mais na vida eu vou dormir. É isso aí galera! A matanza, ela roubou meu caminhão. Mas será que roubou mesmo? Para entendermos isso melhor, vamos ver o que diz o artigo 157 do Código Penal. Subtrair coisa móvel alheia para si ou para outrem, mediante grave ameaça ou violência à pessoa, ou depois de havê-la por qualquer meio reduzido à impossibilidade de resistência. Muito bem, galera, esse é o famoso crime de roubo. E há duas modalidades desse tipo penal: o roubo próprio e o roubo impróprio. O roubo próprio, que consta no caput do artigo 157, é aquele que ocorre quando a violência é aplicada antes da subtração do bem. Isto é, o agente aplica a violência ou a grave ameaça para subtrair o bem. Já o roubo impróprio consta do parágrafo 1º do artigo 157, é aquele onde a violência é aplicada posteriormente à subtração do bem. Então, é um furto que evolui para roubo, onde o agente tem a necessidade de aplicar a violência ou a grave ameaça para garantir a posse da res furtiva. Ok? Quando falamos em violência, há duas modalidades de violência: a violência própria e a violência imprópria. A violência própria é aquela que nós já conhecemos, temos contato aí no nosso dia a dia, né? Arma na cara, faca no bucho, foice no pescoço, aquela violência que agride necessariamente, diretamente a integridade física de uma pessoa. Já a violência imprópria, eu vou colocar aqui um exemplo prático para que a informação fique bem clara. Imagine que o agente adentre a casa da vítima enquanto ela está em seu quarto, escovando seus cabelos em frente ao espelho. O agente fecha a porta e tranca a vítima lá dentro, impossibilitando que ela possa reagir. E então ele subtrai os seus bens. Aí nós estamos falando da violência imprópria. Veja que não teve uma agressão direta à integridade física da pessoa, né? Um outro exemplo é o chamado também Boa Noite Cinderela, ok? É importante lembrar aqui, galera, que o artigo 157 em seu caput fala em violência ou grave ameaça ou qualquer meio que reduza a impossibilidade de resistência. Então, no roubo próprio, cabe a violência própria e a violência imprópria. Já no roubo impróprio não se fala em qualquer outro meio, apenas em violência ou grave ameaça. Então não cabe violência imprópria no roubo impróprio. Vamos agora às peculiaridades do crime de roubo. Bem tranquilo, mas há algumas considerações aqui que precisam ser pontuadas. O parágrafo 2º do artigo 157 traz as causas de aumento de pena. E em seu inciso 1º, nós temos ali uma revogação. Sim, o inciso 1º ele foi revogado, mas merece nossa total atenção e eu vou explicar por quê. Antes de 2018, esse inciso trazia a previsão do uso de armas como causa de aumento de pena. E quando se falava em armas em sentido amplo. Armas de fogo, armas brancas como faca, foices, estilingues, enfim. Com a entrada em vigor da Lei 13.654 de 2018, esse inciso foi revogado e a mesma lei trouxe o parágrafo 2º-A, que previa apenas o uso de arma de fogo como causa de aumento de pena. A partir desse momento, o uso de facas, foices ou qualquer arma branca deixa de ser uma causa de aumento de pena. Um grande deslize aí do legislador. Eis que entra em vigor a Lei 13.964 de 2019, que conserta toda essa bagunça, modificando o parágrafo 2º do Código Penal, trazendo em seu inciso 7º a previsão do uso de armas brancas como causa de aumento de pena. As outras causas de aumento de pena são bem tranquilas, vamos citar aqui uma por uma. O inciso 2 traz o concurso de 2 ou mais pessoas. O inciso 3º traz o roubo de transporte de valores. O inciso 4º traz a subtração de veículos automotores que sejam transportados para outro estado ou para o exterior. O inciso 5, manter a vítima em seu poder, restringindo sua liberdade de locomoção.
O inciso 6º, a subtração de explosivos, né? Tranquilo também. O inciso 7º, já falamos aqui sobre ele, o emprego de arma branca. O parágrafo 2º-A, em seu inciso 1º, traz o uso de arma de fogo. Tranquilo, já falamos sobre isso daqui. E aqui é importante frisar o uso de arma de brinquedo na prática do roubo. O uso de arma de brinquedo na prática do roubo, ele configura o roubo, pois foi utilizada a arma de brinquedo para praticar a violência ou grave ameaça à pessoa, né? Mas não configura a causa de aumento de pena pelo uso de arma de fogo. Pode configurar a causa de aumento de pena pelo uso de arma branca, mas não pelo uso de arma de fogo. O inciso 2 do parágrafo 2º-A traz aqui o rompimento de obstáculo com o uso de explosivos. Tranquilo também. O parágrafo 2º-B traz o uso de arma de fogo de uso restrito, que é aquela arma da polícia, exclusiva do exército, aquela arma com numeração raspada. O parágrafo 3º vai falar da lesão corporal grave, em seu inciso 1º, e da morte, em seu inciso 2º. E aqui é preciso saber que o parágrafo 3º traz a figura do latrocínio, mas o parágrafo 3º, infine, isto é, em seu inciso 2º, traz a forma do latrocínio. Não vou aprofundar esse assunto, pois o latrocínio é um assunto amplo que merece um outro vídeo, ok? Vamos ver agora o que diz o artigo 155 do Código Penal. Subtrair para si ou para outrem coisa alheia móvel. Perceba, galera, que aqui nós temos a grande diferença entre o crime de furto e o crime de roubo. Enquanto que a violência ou grave ameaça no crime de roubo são elementares do tipo, no crime de furto não existem esses elementos. Acabou, essa é a grande diferença. Vamos falar agora das peculiaridades do crime de furto. Em seu parágrafo 1º, o artigo 155 do Código Penal traz uma majorante de pena, que é o furto cometido durante o repouso noturno. É preciso tomar muito cuidado aqui, galera, porque muitos confundem essa majorante de pena com uma qualificadora. Não, o repouso noturno é uma majorante de pena. Algo importante a se ressaltar sobre essa majorante de pena é quando se inicia o repouso noturno. Isso é bastante relativo, vai depender do fator consuetudinário, isto é, os costumes de cada região. Existem sociedades, por exemplo, que repousam às 18 horas, às 19 horas, enquanto que outras sociedades, como aqui onde eu moro, periferia do estado de São Paulo, esse repouso noturno ele é quase que inexistente. Afinal, estou aqui às 11h30 da noite tentando gravar esse vídeo e o som de funk está rolando solto aqui na minha quebrada. O que vai me dar um trabalho danado para editar esse áudio. Mas enfim, e quando termina esse repouso noturno? Bom, podemos dizer que ele termina no momento em que as autoridades têm ali a legitimidade para cumprir os seus mandados de busca e apreensão, isto é, às 6 horas da manhã. Outras considerações são: não há necessidade de que os residentes do local estejam de fato dormindo, não há necessidade de que esteja o local habitado e pode sim um local aquém da casa, como por exemplo uma empresa, ser um local propício a essa majorante de pena. O parágrafo 2º do artigo 155 traz a figura do furto privilegiado. Bem tranquilo. O furto privilegiado ele se dá quando o agente é primário e quando é pequeno o valor da coisa. Mas o tipo penal não nos deixa claro o que é esse valor pequeno, quanto é esse valor pequeno. Mas hoje em dia é pacífico que esse valor pequeno é aquele que está abaixo de um salário mínimo. Então, se o réu é primário e o valor é menor do que um salário mínimo, caberá o furto privilegiado, também conhecido como furto mínimo, que não se confunde com o chamado furto insignificante. O furto insignificante é aquele onde o bem subtraído ele pode sim ultrapassar o valor de um salário mínimo. Contudo, ele não pode causar um dano relevante ao patrimônio da vítima. Por exemplo, uma empresa de bicicletas que produz aí milhares de bicicletas por dia, cada uma no valor de R$5.000. O agente vai lá e subtrai uma dessas bicicletas dessa empresa, que não vai causar nenhum prejuízo relevante à mesma. Então, nesse caso, nós estamos falando do furto insignificante, ok? Fica a dica. Quando não cabe o furto privilegiado? Quando o agente não for primário, quando o valor da coisa for maior do que um salário mínimo e quando incorrer em uma qualificadora subjetiva. Perceba, existem privilegiadoras, que são sempre subjetivas, e existem qualificadoras objetivas e qualificadoras subjetivas.
Uma qualificadora subjetiva nunca combinará com uma privilegiadora que é sempre subjetiva. No crime de furto, nós temos apenas uma qualificadora do crime que é subjetiva, que é o abuso de confiança. Então, ainda que o réu seja primário, seja de pequeno valor, a coisa, ou seja, abaixo do salário mínimo, mas ele praticou o ato mediante abuso de confiança, ele não será privilegiado pelo chamado furto mínimo, o furto privilegiado. Lembrando que o agente ele pode incorrer na majorante de pena ao mesmo tempo que ele incorre em uma qualificadora, sem problema algum. Imagine o agente que pratica o furto durante o repouso noturno e, para a subtração da coisa, ele rompe o obstáculo. É o furto qualificado pelo rompimento do obstáculo e majorado pelo repouso noturno. O parágrafo 3º do artigo 155 traz uma cláusula de equiparação, que diz que a energia é equiparada à coisa móvel. Então, se a pessoa subtrai energia elétrica, água, sêmen de animais, ela se enquadra nessa cláusula de equiparação, ok? Mas há algumas considerações que precisamos fazer aqui. Quanto ao desvio de sinal de TV ou de internet, é uma zona da porra. Veja, o STF ele considera o desvio, o furto desse tipo de sinal, como sendo um fato atípico, sob pena de uma analogia in malam partem. Já o STJ considera esse tipo de desvio como furto simples. Então, há essa divergência aí, uma bagunça da porra. Quanto à água ela entra nessa cláusula de equiparação, mas é preciso ter cuidado. Por quê? Se o agente ele subtrai a água do reservatório da vítima, por exemplo, da caixa d'água da vítima, entra nessa cláusula de equiparação. Mas se o agente ele desvia ou represa a água de um reservatório, uma represa pública ou particular, ele não incorre nessa cláusula de equiparação, mas sim no artigo 161, inciso 1 do Código Penal, que é a usurpação de águas. Tá? Então fica essa dica aí. O parágrafo 4º do artigo 155 traz as qualificadoras do crime de furto. São bem tranquilas, mas também há algumas pontuações aqui a ser levadas em consideração. O inciso 1º trata da qualificadora pelo rompimento do obstáculo. E é preciso prestar atenção. Se o agente ele rompe o obstáculo para subtrair alguma coisa, ele incorre então nessa qualificadora. Mas se ele rompe um obstáculo para subtrair a própria coisa, não há o que se falar nessa qualificadora. Por exemplo, o agente ele rompe a fechadura da porta do carro para subtrair o próprio carro. Não há o que se falar em qualificadora, pois ele está subtraindo a própria coisa que ele rompeu. Agora, se ele rompe a porta do carro para subtrair o som do carro ou qualquer outra coisa que esteja em seu interior, então ele incidirá nessa qualificadora. O inciso 2º trata do abuso de confiança, da fraude, da destreza e da escalada. Precisamos pontuar aqui duas dessas qualificadoras. O abuso de confiança, que eu já falei anteriormente, que veta o furto privilegiado, e a escalada, a qualificadora da escalada. Muitos podem pensar que a escalada é apenas por cima, pulou um muro, pulou um portão, qualifica o furto. Mas não, se a pessoa cavar um túnel, se o agente cava um túnel, também é considerado aí a qualificadora da escalada. O inciso 3º trata da chave falsa, tranquilo, autoexplicativo. O inciso 4º trata do concurso de 2 ou mais pessoas, também autoexplicativo. O parágrafo 4º trata do emprego de explosivo ou substância análoga que cause perigo comum, tranquilo. O parágrafo 5º trata da subtração do veículo que foi exportado para outro estado ou para o exterior. O parágrafo 6º trata do semovente domesticável, que tenha valor ali de produção. O semovente é aquele animal que se move por si só, o boi, a ovelha, enfim. O parágrafo 7º trata da subtração de substâncias explosivas ou de acessórios que possam ser utilizados para a fabricação desses dispositivos. Furto de coisa comum. Bem tranquilo, tipificado ali no artigo 156 do Código Penal. Consiste em subtrair coisa móvel de uso comum. Imagine que você é um morador de um condomínio, se já não é, e você então furta algo desse condomínio que é de uso comum. Se a coisa que você furtou, ela não ultrapassar o valor que você tem direito da cota no condomínio e for uma coisa fungível, isto é, substituível, não há o que se falar em crime. Caso essa coisa que você furtou não seja uma coisa fungível ou substituível
ou exceda o valor que você tem direito, então incorrerá no crime do artigo 156. E por fim, o furto de coisa própria. Pessoal, furto de coisa própria, ele não existe. Não dá para alguém furtar algo que já é seu, né? Isso daí é impossível, é atípico, né? Um fato atípico. Contudo, pode incorrer no artigo 171 ou no artigo 346 do Código Penal. Veja, se eu empresto meu relógio para um amigo com a intenção, ou seja, com o dolo antecedente de subtrair esse relógio, trazendo algum prejuízo ao meu amigo, tendo alguma vantagem indevida. Então eu posso incorrer no artigo 171. Se eu tenho algo que me pertence, mas que por decisão judicial está em posse de outra pessoa, e eu furto, destruo, deterioro aquela coisa, então eu incorro no artigo 346 do Código Penal, exercício arbitrário das próprias razões. Quanto ao bem jurídico tutelado. Bem, os crimes de furto e roubo são crimes contra o patrimônio, portanto, o bem jurídico tutelado nesses tipos penais é o patrimônio, mas o patrimônio móvel. Quanto à consumação, ambos os crimes são materiais, isto é, exigem um resultado naturalístico para que alcancem a sua consumação. O resultado naturalístico desses dois tipos penais é a posse do bem, isto é, o bem está na posse da vítima e passa para a posse do delinquente. E nesse momento o crime resta consumado. Lembrando que isso é bem importante. Hoje é pacífico o entendimento de que não há necessidade da posse desvigiada do bem para que os crimes de furto e roubo alcancem a sua consumação. Ambos os crimes, eles comportam uma tentativa, portanto, se o agente não consegue a posse do bem por circunstâncias alheias à sua vontade, então, tanto o crime de furto quanto o crime de roubo restam em sua forma tentada. E, analisando a nossa música de referência, afinal, ela roubou ou não roubou o caminhão do personagem? Perceba, o personagem diz que quando ele acordou e viu, o seu caminhão não estava mais, o que nos faz inferir que ele estava dormindo quando o crime aconteceu e o caminhão foi subtraído sem violência ou grave ameaça. Portanto, não há o que se falar em crime de roubo. O que ocorreu foi o furto majorado pelo repouso noturno. Mas veja, se o caminhão estava na rua, não há o que se falar em majorante do repouso noturno. Mas se o caminhão estava guardado em um ambiente como uma garagem, aí sim incide na majorante de pena. É isso aí, galera! Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Curta, compartilhe, inscreva-se no canal, mande pra cá a sua sugestão da sua música, da sua série, novela, o que você quiser para que a gente possa analisar o crime que ocorreu. Postarei vídeos todas as sextas-feiras, ok? Mas o segundo vídeo desse canal já está pronto, eu deixarei o link na descrição desse vídeo. Valeu, galera, muito rock and roll, fiquem com Deus!